Olá! Então vamos entender o que é a física quântica e como ela interfere no seu dia a dia. A física quântica, ela é o estudo de um mundo que não consegue ser enxergado a olho nu. Ela é a ciência que estuda fenômenos de um mundo muito, mas muito pequeno. Ela se dedica a analisar e descrever comportamentos de sistemas físicos a partir de moléculas, de átomos e de partículas subatômicas. O que são essas partículas subatômicas? Os elétrons, os nêutrons, os prótons que compõem um átomo. A física quântica, ela se difere da física tradicional, clássica, porque a física clássica, ela nos fornece dados concretos. A física quântica trabalha com possibilidades, ou seja, um átomo pode ser uma partícula dura, rígida, bem como uma onda eletromagnética. Eu vou então explicar para vocês o experimento da dupla fenda que deu início à física quântica, para que você, entendendo o experimento da dupla fenda, entenda como que a física quântica interfere na sua vida no dia a dia e como você pode usá-la para se favorecer. Então vamos lá. Então, em que consiste o experimento da dupla fenda? Os cientistas estavam lá estudando o comportamento da matéria e da onda. Então, eles pegaram e jogaram uma bolinha, tipo uma bolinha de gude, e numa parede, numa superfície com uma fenda, um buraco, uma fenda, para ver como que ela batia na parede atrás. Então, a partícula passava pela fenda e batia na parede atrás como uma linha, igual o buraco da fenda. Aí eles colocaram mais uma fenda e a partícula vinha, passava em cada uma das fendas e formava duas linhas, igual as fendas. Aí eles resolveram fazer um experimento com as ondas. Jogaram ondas numa fenda e ela, em ondas aqui atrás, se manifestaram na parede num feixe de onda, de luz. Um feixe só, no modelo da fenda. Aí eles colocaram uma segunda fenda para jogar a onda. Quando eles colocam uma fenda a mais, a onda se comporta diferente. Ela se comporta, ela entra por aqui, mas ela se anula e ela se junta e ela vai e bate com um modelo de interferência aqui na parede com várias possibilidades. Então, ela se transforma em várias possibilidades, já não mais como as fendas. Então, eles transformam esse experimento em quântico, ou seja, minúsculo. Então, em vez de jogar uma bolinha, eles vão jogar uma partícula, um próton, uma partícula de matéria. Então, eles jogam em uma fenda e ela se comporta como a bolinha. Ela mostra uma linha na parede. Mas quando eles colocam uma outra fenda, o próton, que é uma matéria, uma partícula minúscula de matéria, ele se comporta como a onda. Ele entra e traz um modelo de interferência e bate na parede com várias possibilidades, várias linhas, como a onda se fez. Então, eles falaram, como assim? É uma matéria minúscula, é uma partícula, mas é uma matéria, mas ela se comporta como uma onda. Então, eu vou colocar um observador
Então eles colocaram um medidor, um aparelho de observar numa das fendas para observar como que o próton fazia para entrar nas duas fendas e manifestar-se como uma onda do outro lado. Mas quando eles colocaram o observador, o próton se comportou como uma partícula. Voltou a se comportar como uma partícula e manifestou duas linhas na parede lá atrás. E o que isto nos leva a entender? O observador interfere no mundo. O observador interfere no comportamento de um próton. Se toda a matéria é feita de átomos e o átomo é composto de pequenas partículas, ou seja, elétrons, prótons e nêutrons, então todas as coisas são feitas a partir de uma observação. E todas as coisas podem ser alteradas pela observação. Então, o átomo, ele não é uma matéria. Ele pode ser uma matéria, mas ele pode ser uma energia, ele pode ser uma onda eletromagnética. Então, uma energia. Então, você interfere no mundo à sua volta, de acordo com a sua observação. Você está entendendo o que é isto na sua vida? Eu uso uma historinha que eu um dia ouvi, então eu vou explicar, tentar colocar aqui para ver se você entende. A gente coloca duas pessoas diante de um mar, água, mar, uma praia. Uma pessoa tem medo de água, então ela vai olhar para o mar e vai ver a possibilidade de se afogar, a possibilidade de uma inundação, a possibilidade dos perigos que o mar pode trazer. Mas a outra pessoa, ela olha para o mar e fala: nossa, mas quanta água, que beleza, quanta vida deve ter ali embaixo, que coisa mais linda, a manifestação das ondas no mar. Então, cada uma vai ter o mar que enxergou. Eu participei de um curso uma vez de vendas e aí eles contaram também uma história e eu vou colocar aqui para vocês para ajudar a compreensão de como tudo isso interfere na nossa vida. Uma empresa contratou 2 vendedores e mandou uma empresa de calçado, vamos dizer. Aqui na minha terra tem muito calçado, então o exemplo é de calçado. E mandou esses vendedores para o mundo aí, para trabalhar, e mandaram eles para um lugar e os 2 foram para o mesmo lugar e aí eles deram um feedback para a empresa. Um deles ligou para a empresa e falou assim: nossa, aqui ninguém usa sapato, todo mundo anda descalço, nós não vamos vender sapato numa terra que o povo não usa sapato. Aí o outro vendedor ligou para a empresa e falou: mas gente do céu, aqui ninguém usa sapato, ninguém tem sapato, nós temos muita gente para comprar o nosso sapato. E quem vai vender sapato, gente? Qual dos 2 vendedores vai conseguir ter sucesso ali naquele lugar onde ninguém está de sapato? Né? Então, é isto que significa efetivamente o que é a física quântica e como ela se manifesta na sua vida. Se você tiver uma visão de que você não vai conseguir,
você não vai conseguir. Se você acreditar, não é ser otimista. As pessoas falam, ser otimista, ter um pensamento positivo. Não é isto, gente. Não é ser otimista. Às vezes a pessoa é otimista, mas no fundo, ela não acredita naquilo. Então ela não vai alcançar. Então, é você acreditar firmemente naquilo que você está indo buscar. Se você acreditar que você tenho muita conta, o meu dinheiro não dá para pagar as contas, meu Deus, o dinheiro acaba antes que o mês acaba, vai continuar sendo assim, porque é assim que você está pensando. Por isso que naquele filme que fala O Segredo, eles falam assim, se você tem uma dívida, renegocie essa dívida, para que você não fique pensando na dívida e você passe a focar em prosperidade, em ganhar dinheiro, em ir para frente, porque se você ficar focado na dívida, mais dívida você vai trazer para você. Se você ficar focado na doença, mais doença você vai trazer para você. Se você ficar focado na tristeza, mais tristeza você vai trazer para você. Então, se você estiver doente, não olhe para a doença, não olhe para a dificuldade da sua cura, olhe para as probabilidades de cura para a sua doença. Se você estiver vivendo uma escassez financeira, não olhe para a escassez, olhe para o mundo de possibilidades que há para você ganhar a sua vida, para você mudar a sua realidade. Porque há um mundo de possibilidades e tudo isso foi criado por Deus. Todas essas coisas foram criadas por Deus e é bem engraçado quando a gente para e olha. Deus nos deu livre-arbítrio e Ele respeita tanto esse livre-arbítrio que a gente escolhe ser salvo ou não. É uma escolha. Adão escolheu pecar. O Adão escolheu desobedecer a Deus. E Deus permitiu, porque Ele nos criou com o livre-arbítrio. Ele não nos criou para sermos desobedientes, mas nós escolhemos ser desobedientes. Adão escolheu ser desobediente e nós somos filhos da desobediência. Então, quando você coloca isto, se Deus é tão perfeito que Ele nos fez com livre-arbítrio e respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele também fez um mundo livre de manifestação. E Ele pode se manifestar como matéria, mas pode se manifestar como onda. Então você pode escolher como a matéria na sua vida vai ser criada, como ela vai acontecer, porque você pode escolher como olhar para o mundo, olhar com olhos construtivos, olhar com disposição, olhar com amor, olhar com garra, com força, ou olhar com derrota, esmorecido, triste, amargurado. É uma escolha sua. Então, quer mudar a sua realidade? Muda a forma de enxergar. É difícil mudar. É difícil mudar crenças que temos na nossa mente. É difícil, mas não é impossível. E é assim, é difícil, mas é simples. Só que é difícil. Então eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a sua mente, a fazer uma jornada de entendimento de como as energias
de como as forças universais regem a sua vida de uma forma mais profunda. Eu tenho um curso onde você pode aprender tudo sobre tudo isso. E eu sempre vou conectar isto com a palavra de Deus, eu sempre vou conectar isto com a criação do Senhor, porque tudo está escrito nas escrituras do Senhor. Está tudo escrito na palavra de Deus. Mas a gente precisou da ciência, da física, para compreender como tudo isso se dá, até para afirmar a nossa fé. Então, é isto, gente. Eu convido vocês a conhecer mais de tudo isso que eu falei aqui nesta aula, para que você possa se aprofundar e realmente mudar a sua realidade. Então, eu te convido para conhecer o meu curso online sobre tudo isto. Venham comigo. Eu tenho anos dedicados a estudo sobre todas essas coisas. E eu vou te ajudar a mudar a sua realidade, te ajudar a encontrar a fé que transforma a sua vida. Vem comigo.